para esta manhã nos falar. Agora nós levantamos as nossas mãos pedindo uma cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dele. Nós pedimos que os parapeitos e umbrais da sua casa sejam aspergidos pelo sangue de Jesus. E que sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa e seus filhos, esteja a mão do Deus vivo, protegendo-o, ó Pai, de toda a retaliação do inferno, em nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, com a instrumentalidade que o Senhor tem nesta manhã, porque nós queremos dizer como Jacó: eu só te largarei quando tu me abençoares, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, aqui que já foi lido, apenas o versículo que hoje é da nossa responsabilidade, né? Efésios capítulo 6, versículo 14. Na verdade, eu vou ficar com esses dois versículos, então eu vou ler todo ele. Na verdade, com esse versículo, né? Porque os meus tópicos estão só em um versículo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E nesta manhã, irmãos, agradecer a Deus pela alegria de poder estar mais uma vez aqui com vocês. Nós estamos na presença de Deus e eu tenho certeza que quando estamos na presença de Deus, algo acontece na nossa vida, algo de bom. E eu acredito que algo já aconteceu na sua vida hoje. Deus abençoe pastor Valmir, Deus abençoe a equipe que organiza o trabalho dos 7 dias de oração. Louvo a Deus por vocês, porque sempre lembram do meu nome para estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu falei para um irmão ali na porta, se eu ficar sabendo que teve alguma semana de oração antes da última que eu vim, ou depois, nós vamos ter uma conversa depois, né? E eu louvo a Deus porque vocês não esquecem de nós, o irmão Léo, a irmã Mauriane, meu amigo Wilson. Obrigado porque vocês sempre já deixam o nosso nome aí. Mereça ou não mereça, está lá, né? E eu estou ficando feliz porque parece que eu dei uma olhada na lista e tem 3 assembleanos. Vocês tomem cuidado, que daqui a pouco a gente toma o espaço todo. Eu vou passar o nome de uns companheiros depois para vocês, né? A gente conhece mais. A gente conhece mais. Meus irmãos, é uma alegria. Nós estamos diante de um desafio grande, porque o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, é um texto de confrontação. Mas eu louvo a Deus porque Deus vai nos ajudar. E eu acredito que eu peguei uma parte bem pesada, então eu quero já ir liberando tudo para você ficar tranquilo e voltar para casa feliz. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua guerra é a mesma guerra que a minha. E as nossas armas devem ser as mesmas. Na vida, irmãos, o crente enfrenta 2 grandes batalhas. 2 grandes. A primeira batalha que ele enfrenta é uma batalha contra Deus. E a segunda batalha é uma contra Satanás. E eu não estou falando do ímpio, eu estou falando do crente. Porque o ímpio é inimigo de Deus por ignorância. O crente não é inimigo de Deus, contudo guerreia contra Deus. E Tiago, na carta que escreveu no capítulo 4, versículo 7, ele diz que nós devemos tomar a decisão de nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É como quem decide ser um perdedor quanto à batalha que tem contra Deus, para que se torne um vencedor contra Satanás. Nós não lutamos contra Deus, nós nos rendemos. Contra Deus nós devemos nos entregar. Nós devemos permitir que a vontade dele seja soberana na nossa vida. A batalha de Deus contra nós é como a batalha de um rei que quer tomar um território. E quanto mais nós resistimos a ele, mais sofremos. Então, para vencer Satanás, nós precisamos nos render a Deus como um rei que está perdendo uma guerra e acena a bandeirinha branca dizendo: eu perdi, o meu trono agora é o teu trono, a minha coroa agora é tua, eu não vou mais governar. É o Senhor quem governa. E nós passamos a se tornar servo desse rei. A intenção deste rei, que é o Senhor, estou falando de Deus, não é nos sobrepujar, nos tornar escravos, nos destruir, nos matar. Muito pelo contrário. A intenção dele é governar sobre nós, porque ele sabe que o maior inimigo que nós temos não é Satanás. O maior inimigo que nós temos também não é o mundo e nem o pecado.
O maior inimigo que nós temos é o nosso eu, que existe dentro de cada um de nós, que é pecaminoso, que tem tendências para o erro, e que foi tão terrível mesmo quando não havia pecado na natureza do homem. O nosso eu possui diversas faces e diversos problemas. Então Deus sabe disso, por isso Ele guerreia, Ele batalha, Ele luta por meio da palavra, do Espírito Santo, da profecia, da revelação, do conselho, tentando fazer com que nós entendamos isso, compreendamos isso e nos rendamos a Ele. Enquanto você tentar vencer Deus, você nunca vai vencer Satanás. Agora, no dia que você se rende para Deus, você começa a entrar no caminho da vitória contra o diabo. E Tiago diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, nós então ganhamos autoridade para sujeitar Satanás. Um homem e uma mulher que se rende a Deus na totalidade é mais forte que o mundo, é mais forte que o diabo, é mais forte que os demônios, porque ele está governado, está debaixo da direção, do mentoreamento, da orientação do Senhor. E o seu Deus é um Deus de guerra e um Deus de vitória. O seu Deus é um Deus de conquista, é um Deus que vence todas as batalhas. Agora, o grande problema existente entre nós é que nós perdemos muitas vezes para Satanás, não por perder para ele, mas por perder para sentimentos medíocres e mesquinhos existentes dentro de cada um de nós. Porque nós muitas vezes não deixamos e não permitimos que Deus faça a sua vontade, e então nós insistimos em fazer a nossa. É por isso, irmãos, que eu gosto aqui da armadura, quando Paulo começa dizendo que a primeira coisa que deve ser posta é a verdade. Como o cinto que sustenta todos os utensílios, todos os requisitos, todos os instrumentos, a verdade, a base para qualquer coisa, a base de tudo. Você precisa se modelar a ela, lapidar, se moldar, se ajustar a ela, porque esta verdade vai sufocar o teu eu e vai desfazer toda espécie de sentimento e de pensamento mesquinho e medíocre. E eu quero nesta noite, nesta manhã, dizer uma verdade sobre a verdade. Nós estamos vivendo uma crise de verdade na igreja, e não só na igreja, no mundo, mas nós devemos considerar o fator por ser na igreja, porque aqui não deve acontecer. Não é estranho ver um mundo profano, idólatra, com valores investidos e qualquer outra coisa dessa natureza. Agora, aqui dentro, não. Está acontecendo 3 crises grandes na igreja que nós devemos abrir os olhos para ela. Primeiro, a fé está morrendo. Judas já falava sobre isso, quando ele dizia: eu escrevi, sentei para escrever sobre a comum salvação, mas fui compelido pelo Espírito Santo a avisar a vocês para batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque com o passar do tempo a verdade será substituída pela mentira, por causa dos mestres e dos falsos mestres que vão implantar-se no meio de vocês. Está havendo a morte da fé. Nós estamos experimentando também o esfriamento do amor. Esse esfriamento que está fazendo com que nós nos tornemos pessoas indiferentes. Cada um que está aqui, que muitas vezes está próximo de Deus, não quer nada com Deus. Está perto de Deus, mas que não tem interesse nele, está preocupado com as coisas que ele tem para oferecer. É aquele tipo de pessoa que mesmo estando aqui dentro, valoriza tudo que está lá fora. Eu fiquei muito feliz quando a gente chega aqui, não tem lugar para estacionar carro, porque tem carro espalhado para tudo quanto é canto aqui, irmão. Graças a Deus, Deus abençoou os irmãos da Cibapa. Parece que cada um irmão aqui tem um carro. Antigamente nas igrejas você tinha que colocar aquelas ferragens velhas, você não lembra? Era um pedaço de ferro que vinha de uma ponta até a outra. Aí os irmãos chegavam e estacionavam a bicicleta. E você conseguia, você que não tinha o cadeado para trancar a bicicleta, você chegava, colocava a bicicleta, estacionava perto da do irmão, e aí passava aquele cadeado. Tem uns irmãos que tinham um cadeadão grandão, passava de uma ponta a outra, assim, para trancar a bicicleta dos irmãos. Quantas vezes meu pai, por exemplo, me carregou na garupa, na verdade minha mãe na garupa, com a minha irmã no colo e eu no varal da bicicleta. E aqui tem casais que vieram para a igreja, o irmão carregando a irmã na garupa. Hoje, se a moça tiver de namorar com um rapaz e souber que ele anda de bicicleta, se não for aquele esportivo, nem pensar. Quando eu era jovem, eu ainda vi uma geração de jovens que quando chegava de moto na igreja, as meninas ficavam tudo encantadas por ver o camarada com capacete na mão. Agora, se você chegar de capacete na igreja, você não tem moral, você tem que esconder um capacete num lugar e mentir para todo mundo que você tem carro. Você tem que mentir que você tem carro, você tem que mentir que você é isso ou aquilo, quando na verdade isso não é nada. E o problema é esse, o problema é que nós olhamos para aquilo ali e consideramos aquilo valor.
Quando na verdade Deus sabe que aquilo é importante, mas é importante para você, não para ele. Ele não anda de carro, ele anda em gente. Ele não anda de moto nem de bicicleta, ele anda no coração do homem. Então lá fora é bonito, mas mais bonito é aqui dentro. Porque aqui dentro estão os verdadeiros valores que Deus considera. Outra verdade que nós precisamos saber, irmãos, com a morte do amor, as pessoas estão investindo demais em coisas frias. Antigamente, quando o barco estava afundando, se jogava as coisas fora para salvar as pessoas. Hoje está tudo virando de cabeça para baixo. Você joga as pessoas fora para salvar as coisas. O pai é capaz de expulsar o filho, é capaz de expulsar o primo, é capaz de expulsar o sobrinho, o avô é capaz de expulsar o neto, porque está acabando com as coisas em casa. Então eu preciso salvar as coisas. Então ele vai jogando as pessoas fora. Os valores estão invertidos, o amor está esfriando, o amor está acabando. Jesus falou sobre isso, em Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse esfriamento do amor, ele ia se desencadear por causa de uma terceira crise. E eu estou falando de crise, irmão. Estou falando de crise, não estou citando dinheiro. Porque tem gente por aí pensando que crise no Brasil é crise de dinheiro. A crise mais de Deus que já teve nesse Brasil foi a do dinheiro. Que é para mostrar para o povo que quem manda na parada é Jesus Cristo. E que nós precisamos é de Deus e não de dinheiro. Que nós precisamos é do Senhor, é a nossa fonte de vida. Ah, pregador, mas e se não tiver porta aberta? A Bíblia diz que quando as portas estavam fechadas, Jesus Cristo entrou e saiu dizendo: Pai seja convosco. Porque quando a porta está fechada, Jesus entra. E se ele quiser abrir, ele abre. Se não quiser, ele abençoa você lá do lado de dentro e tudo fica numa boa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus esta manhã? Outro problema, irmãos. Nós temos duas crises e eu vou citar na terceira. O terceiro é o aumento, o crescimento do pecado. A expansão do pecado. O pecado está se expandindo, está se popularizando e está se institucionalizando. E o que é pior, o pecado, aquilo que outrora era pecado, hoje já não é. Filmes que eram proibidos para menores de 18 anos, hoje passam no de 16. Aí o crente fala: não é só de 16, eu vou assistir. Então ele assiste. O que era pecado antes não é pecado hoje. Hoje você tem a mentira para o gasto, aquela mentirinha que você pode mentir e que você passa nela tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais o pecado cresce, mais frio nós nos tornamos diante de Deus. Porque quanto mais pecamos, mais nos afastamos do Senhor. E Deus me deu uma palavra sobre isso esses dias: frieza espiritual. Nós fomos avisados, é o primeiro tópico. O segundo é: nós não fizemos nada. E o terceiro tópico é agora lascou, porque agora está todo mundo frio. Está todo mundo frio. Está todo mundo sem perceber a presença de Deus, sem sentir a graça de Deus, sem sentir a unção de Deus, sem sentir o poder de Deus, porque as pessoas não conseguem mais entender e conhecer o Senhor. Estamos perto, mas é como se estivéssemos longe. Nós temos ouvidos, mas é como se estivéssemos surdos. Temos boca, mas é como se estivéssemos mudos. Por quê? Porque estamos semelhante ao ídolo. Mas você pode dizer assim: pregador, mas nós estaríamos semelhante ao ídolo se nós fôssemos idólatra. E esse é o problema, o maior problema de hoje, a idolatria. Você vai ver que eu vou chegar na verdade agora. Quer dizer, eu acho que eu estou já começando na verdade. Eu estou achando que não tem mentira nenhuma no que eu estou falando. Não estou achando não, tenho certeza. Diga para a pessoa que está do seu lado: o teu problema é porque tu é idólatra. Agora você vira para ele e fala: eu não, rapaz, tá doido, me respeita. Não é porque você ergueu um ídolo lá na sua casa, não é porque você construiu uma imagem, não. É porque esse Brasil se esqueceu do que Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando disse: não podereis servir a dois senhores. Porque se vocês forem servir a dois senhores, vocês vão se sujeitar a um deles e vão aborrecer o outro. Muita gente decidiu ser escravo e servo do dinheiro, e por causa do dinheiro está virando a vida de cabeça para baixo. O dinheiro decide a maneira como ele vai tratar a família, decide a forma como vai ser o culto dele, a qualidade do culto, a qualidade da oração. O dinheiro decide a forma com que ele vai viver, decide o tempo que ele vai ter para os filhos, o tempo que ele vai ter para a esposa, o tempo que ele vai ter para o casamento. O dinheiro está decidindo tudo. Ele não pergunta mais para Deus: será que é da tua vontade fazer isso? Ele já pergunta assim: será que eu vou ter dinheiro para fazer? Porque ele imagina que o dinheiro agora é o que vai resolver todos os problemas. E o dinheiro não resolve. As pessoas estão preocupadas com vida de aparência. Ele não tem dinheiro para sustentar a aparência, mas ele acha que Deus vai cumprir caprichos da aparência. A aparência deixa você asfixiado, irmão. A aparência mata você. A aparência destrói você. Você chega para o irmão e olha para ele e diz: como você está mais magro? Mas você não sabe, ele está usando uma cinta que está matando ele. Ele não pode cantar o hino. Ele não pode dar glória a Deus. Eu estou falando sério, não tem brincadeira não. Aqui é verdade. Ele não pode dar glória a Deus. Ele não pode cantar um hino, ele não pode dizer aleluia. Porque a cinta está segurando a barriga. E aqui dentro ele é bonito, mas lá na casa, quando ele tira a cinta, o bucho cai.
E as irmãs elogiam ele para a mulher e dizem, mas como teu marido está ajeitado? Ela diz, eu é que sei. Então, a aparência, para você manter, custa caro. Você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Daqui a pouco, aquela cinta velha fica relaxada e todo mundo percebe que o bucho não diminuiu, foi nada. Talvez está até aumentando. E para se manter a aparência, você vai se sufocando, vai se essa palavra aí. Você vai morrendo aos poucos. O que está acontecendo com você? Tem gente que depois que a crise chega, se ele tiver de trocar de carro, pegar um superior para um menor, ele deixa de congregar aqui. Porque afinal de contas, o que, é que as pessoas vão dizer quando souber que eu agora estou num carro inferior? O que as pessoas vão dizer quando souber que eu agora desci no patamar da minha profissão? O que as pessoas vão dizer quando souber que eu fui exonerado, que eu perdi meu emprego? O que vão dizer quando perceber que as minhas roupas são as mesmas? Que vão perceber que os meus sapatos são os mesmos? E querido, a evidência da prosperidade no deserto não era Deus dar roupa nova para ninguém não, nem sapato. A evidência da prosperidade era o camarada chegar no final da jornada com a mesma roupa e o mesmo sapato, não ter envelhecido e nem rasgado. Porque Deus cuida de você na época da crise e da dificuldade. Você não precisa sair contando história para ninguém. E Deus está nos exortando aqui, começando na batalha. Deus sabe quem você é e sabe o que você tem. Satanás também conhece o que você tem. E ele sabe a leitura que você... Ele faz a leitura da tua vida e sabe quando é que você está mentindo. E quanto mais você mente, quanto mais você tenta ser quem não é, quanto mais você procura transparecer ser outra pessoa, mais você é envergonhado diante dele. Quando Paulo fala sobre cinto da verdade, Paulo está falando de originalidade. Paulo está falando de ser original. Paulo está falando de ser quem você é. Paulo está falando da importância de conciliarmos o sim de dentro com o sim de fora. E o não de dentro com o não de fora. A importância de entender que mesmo quando nós soframos, não podemos abrir mão da verdade. Agora vem uma pergunta que o Pilatos fez para Jesus, e eu sei que você deve estar fazendo ela também. O que é a verdade? O Pilatos fez. Quando Jesus abriu a boca para falar, virou as costas e foi embora. Porque ele não suportava ouvir a verdade. A verdade dói. A verdade machuca. A verdade mexe com a gente. Agora a verdade é um instrumento de Deus que causa dor para curar a dor. É um instrumento de Deus que causa ferida para sarar uma ferida ainda maior. Porque muitas vezes para Deus nos curar, Ele tem que nos machucar. Muitas vezes para Deus nos curar, Ele tem que fazer uma ferida. Muitas vezes para Deus resolver o nosso problema, Ele tem que criar um problema. Muitas vezes para Deus trazer-nos de volta para o centro da sua vontade, Ele tem que permitir situações que nos façam enxergar a realidade do nosso problema. Não tem como, irmãos, estabelecer uma vida espiritual comparando a sua vida pela vida do seu irmão. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque mesmo que ele tenha qualidades que você não tem, você vai conseguir se sentir confortável ao perceber que ele tem defeitos que você não tem. Por isso não dá para ser espiritual à base da espiritualidade dos outros. Não dá para ser crente à base do que os outros fazem. E Paulo, sabendo disso, ele nos convidava então a viver uma vida espiritual, baseando-a na pessoa de Jesus Cristo. Você precisa convidá-lo para adentrar a tua casa. Porque ter experiências com Jesus Cristo na rua, até que não é difícil. O jovem rico do capítulo 18 de Lucas teve. Só que virou as costas e foi embora com dinheiro no bolso. Agora eu quero ver, desafia você ter coragem de chamar Jesus para entrar na sua casa, como Jesus se ofereceu para ir para a casa de Zaqueu, e depois que ele entra, a coisa muda, porque Jesus Cristo conhece as coisas que estão guardadas debaixo do tapete, ele sabe a sujeira e a bagunça que você, ao invés de arrumar, você só pegou e colocou dentro do guarda-roupa, ele sabe de tudo, porque ele não entra pela porta da sala, ele começa pela do quarto. Jesus é diferente. Para entrar na sua casa, eu só vou pelos limites que você estabelece de fora para dentro. Jesus começa de dentro para fora. E ele vai mostrando aquilo que você realmente precisa mudar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, Jesus está lá? Jesus está lá. Quais são as evidências de que ele está? Primeiro,
você não consegue viver na mentira. Não tem como viver na mentira. Por quê? Porque a lâmpada se acende, meu irmão. E onde a lâmpada está acesa, todo mundo percebe onde é que está a sujeira. A Bíblia diz que uma mulher em Lucas capítulo 15, ela percebeu que havia perdido uma das suas dracmas. Ela não se desesperou, não saiu gritando, socorro, eu perdi minha dracma, não. Ela acendeu a lâmpada dentro da casa e começou a varrer. E com a lâmpada acesa, ela começou a perceber as coisas que estavam fora do lugar. Então ela foi arrumando a casa. Depois que estava tudo arrumado, achou a dracma perdida. Porque a dracma nunca tinha saído de dentro da casa. Era um instrumento inanimado, não tinha vida própria. Estava lá, só que a casa estava uma bagunça. E esse talvez é o teu problema. Talvez você está à procura de coisas lá fora que sempre estiveram lá dentro. Valores lá no mundo que sempre estiveram dentro da sua casa. Mas o problema é que a tua casa está uma bagunça. O que é de cima está embaixo, o que é de baixo está em cima. Você valoriza mais o carro do que os filhos. Valoriza mais o emprego que a família. Valoriza mais o tempo do trabalho do que o teu tempo com Deus. Então é preciso que a lâmpada se acenda lá dentro e Jesus te mostre o que é real. Qual é a realidade do teu ser? O que é que está precisando ser mudado? E vai doer, mas vai mudar de vida. A segunda evidência de que Jesus está dentro de uma casa é que quando Jesus entra, todo o tanto que tem é muito. Agora, quando Jesus não está, todo o tanto que tem é pouco. Você já viu o camarada? Ele tem 4 carros na garagem, ele quer aumentar a garagem para comprar o 5º. Ele tem 10 casas e quer 20. Ele tem 50 ternos e quer mais um. Ele disse, eu vi um que eu não tenho. Parece uma centopeia quando abre o guarda-roupa, tem uns 300 pares de sapato e diz, eu estou sem sapato. Todo tanto que ele tem para ele é pouco. Ele tem 1 milhão, que é 2 milhões. Ele tem 2 milhões e quer 3 milhões. Aí no dia que Jesus entra na casa dele, ele vai perceber que tudo que ele tem é muito, é demais. E quanto mais ele tem, mais atrapalha. Então o que ele vai fazer? A Bíblia diz que Jesus um dia entrou na casa do Zaqueu. Quando Jesus entrou, sentou à mesa para comer, o Zaqueu disse, senhor, eu queria dar uma palavrinha, posso falar? Jesus disse, fala, Zaqueu. Ele disse, eu estou com vontade de vender meus trem e distribuir para os pobres. É mesmo, Zaqueu? Eu estou assim, eu descobri uns negócios aqui. O que mais? Se eu tiver defraudado alguém, eu estou querendo restituir quadruplicado. Havia uma previsão na lei para quem puder, ou seja, havia uma lei para a restituição quadruplicada. O camarada tinha que ter tomado a base da opressão, aí ele teria que restituir quadruplicado. Ele disse, se eu tiver feito, por que se eu tiver? Porque o Zaqueu, ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Então poderia acontecer que alguém que estava sob sua supervisão fazer desta forma. Ele disse, se eu tiver, eu quero restituir quadruplicado. Jesus chamou os discípulos e disse, sabe como é o nome disso aí? Ele disse o quê? Salvação. Bom, eu vou te falar isso aqui logo, que aqui já vai ficar tudo resolvido entre nós. Você está precisando ser salvo. Porque a salvação vai resolver um bocado de problema teu. A salvação traz consigo uma série de leis no teu interior que vai provocar mudança. Com Jesus, você vai perceber que ele vale mais do que qualquer coisa. A samaritana encontrou Jesus no capítulo 4, começou a discutir por causa de água. Jesus falando e ela... Quando terminou a discussão, ela desceu a cidade de Sicá, gritando e chamando os homens, e largou o balde dela no pé do poço, porque descobriu que Jesus valia mais do que um baldezinho velho de água. E quando você tem Jesus dentro de casa, meu querido, você recebe... Isso aqui, irmão, eu vivi na prática. Meu pai e a minha mãe, a pessoa chegava com aquela cesta básica, colocava em cima da mesa, e aí o pai fazia aquela oração, a mãe fazia oração, o irmão virava as costas, a mãe pegava o pacote de arroz e cortava pela metade. O pai olhava e dizia, onde é que tu vai com a metade desse arroz? E ela dizia, porque agora tem muito. O que tu tem é muito ou é pouco? Hã? Porque aqui tem gente querendo ficar rico. Mas se você tem o desejo de ficar rico, você pode cair na tentação, como o Paulo escreveu isso. Ou foi Tiago, eu não estou lembrado quem foi. Falava sobre o cuidado das riquezas que pode te levar ao pecado. Como aconteceu com Abraão, que quando saiu do Egito tinha dinheiro, tinha posse, tinha servo e tinha serva. Mas por que era tão rico?
Porque o faraó ficou apaixonado pela Sara. E o faraó pensou que Abraão era irmão dela e começou a chamar Abraão de cunhado. Cunhado pra cá, cunhado pra lá. Dá coisa pro meu cunhado. Pega boi, cunhado. Pega ouro, cunhado. Pega vaca, cunhado. Abraão estava mentindo. E não adianta nada você ter tantas coisas sabendo que aquilo não é legítimo, não é original. A melhor coisa, meu irmão, é você saber que você veio montado no lombo de uma bicicleta, mas é original. Não adianta nada você vir em cima de um helicóptero que não é teu e deixa o dono saber que tu está andando nisso. A Bíblia diz, isso aqui é extraordinário, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, que o Eliezer, que era servo de Abraão, em Gênesis 24, não cita nem o nome dele, 14 vezes a palavra servo, ou é 13, eu não estou lembrado quanto que é, mas é um é o outro. É citado, depois tu lê, que é para poder te contar, é citado falando só de Eliezer. Ele saiu lá da terra de Canaã para a terra de Harã, levando 10 camelos, e nas costas do camelo ia ouro, ia prata, ia dinheiro, ia tanta coisa boa. O Eliezer chegou em Canaã, irmão, como um barão, sabe? A Bíblia diz que a Rebeca deu água para ele pegou e colocou um pendente no nariz dela e colocou pulseira de ouro no braço. Ela saiu correndo para a casa do pai dela, o pai dela, o irmão dela ficou doido. Ele disse, onde é que tu arrumou esse tanto de trem? Ela falou, isso aqui, meu irmão, é porque eu alimentei a sede de 10 camelos, 500 litros de água, que é 50 litros de água para cada um. Se tiver todo mundo tomar o tanto de água que merece tomar, foi 500 litros de água. Porque o camarada é assim, ele vê o que você tem e não sabe o que você passou para ter. O Labão ficou doido, ele falou, eu quero conhecer esse homem. Chamou Eliezer para dentro da casa dele. Preparou os servos, preparou os funcionários, preparou a água para lavar os pés dele. E quando está tratando Eliezer como príncipe, na hora que Eliezer sentou à mesa para comer, Eliezer levantou a mão e disse, eu tenho uma palavra para dar para vocês. Ele disse, fala. Ele disse, eu sou. E ele poderia falar o que quisesse. Ele disse, eu sou o servo de Abraão. Camarada da pesada. Tu é quem? Servo de Abraão. Não, tu não é um fazendeiro, dono das propriedades. Não, senhor, servo de Abraão. Nada aqui é meu, tudo é do meu senhor. E tem um detalhe, se quiser me dar comida como servo, eu como. Se quiser me dar comida como príncipe, eu como. Mas eu sou servo de Abraão. Depois que ele come, que ele participa da festa, que a mulher decide ir embora com ele, ele disse, tem mais, quero ir embora. Ele disse, não vai ficar nem um dia ou dois. Ele disse, não, mas tu é um príncipe aqui, eu prefiro ser tratado na casa onde me chamam de servo do que na casa onde me chamam de príncipe, porque lá eu sei qual é o meu lugar. E o teu problema é isso, porque muitas vezes fica embriagado, empolgadinho com as coisas que Jesus te dá, e se esquece que o dono de todas as coisas é Deus, e a melhor coisa para ti é entender qual é o teu lugar, qual é a tua posição e o que tu tem de verdade, porque aí você vai poder erguer um altar para Deus e Ele vai chegar e vai receber o teu louvor e a tua adoração. Deixa eu olhar meu tempo aqui. 6:30. É até que hora mesmo? Ah, não, então vamos lá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como é que você está? Pergunta para ele como estão as suas respostas? Como estão as suas histórias? Até para contar milagre tem gente que tem coragem de aumentar. Ele vai contar um milagre, ele está falando do que Deus fez e ele tem coragem de dizer que Deus fez mais do que o que Deus fez. Tem gente que é tão mentiroso, irmão, que até Satanás acho que fica olhando, falando, uma dessa nem eu acredito. E o pior, crente. Eu aprendi um princípio esses dias ouvindo um pregador, ele disse, se você vai dar metade, não entre na fila de quem dá tudo. Porque você entra na fila de quem dá tudo caladinho, como de crente, com a sacolinha na mão. E coloca lá em cima do altar e diz, vendi minha fazenda, está aqui o dinheiro todinho. Irmãos, aquele homem estava entregando a vida dele na mão de Satanás. Porque quando você estabelece uma posição diante dos seus irmãos à base da mentira, você está abrindo uma lacuna, uma porta para Satanás arrebentar com você. O Espírito de Deus colocou no coração de Pedro a revelação e ele disse, tu vendeu tudo isso mesmo, meu dinheiro todinho. Ele disse, é o dinheiro todinho. O homem morreu na frente de Pedro. Você sabe que se a moda pega, pelo menos por medo, muitos de nós não estavam mentindo. A gente ia vigiar mais.
É igual esses dias, os camaradas roubando e assaltando, tudo infartando. Eu falei, podia a moda pegar. Não que eu quero a morte de ninguém, mas pelo menos uma parada cardíaca. Ia para o hospital, depois saía. Porque se a moda pega, o camarada fica com medo de fazer isso. Mas ninguém sabe que você está mentindo muitas vezes. Às vezes mente para a esposa. Às vezes consegue enganar o pastor. Às vezes consegue enganar os filhos. E tem ocasiões que você consegue enganar até você mesmo. Nosso coração tem tantas faces, irmãos, nós temos que tomar cuidado com ele. A Bíblia diz que ele é enganoso. Tem tempo que você pensa que está crente e depois você percebe que na verdade não tem nada de crente em você. Pensa que está uma bênção, quando na verdade é uma tribulação. Não pode confiar em si mesmo. Se estiver sozinho, é o maior perigo e ameaça contra você mesmo. Deus talvez está começando a campanha aqui, eu acredito muito nisso, olhando para você e dizendo, já chega. Eu quero trabalhar na tua vida, mas eu preciso que caia duas coisas em você. Primeira coisa que eu quero que caia é o véu. Aquilo que te deixa ignorante quanto à minha vontade. Aquilo que te impede de me conhecer. Aquilo que te atrapalha de receber o que eu tenho para você. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, ele dizia assim, este véu está posto quando é lido a lei. Era o mesmo véu que estava diante de Moisés, que Moisés colocava sobre o rosto para que os filhos de Israel não atentassem firmemente para o fim do que era transitório. Ou seja, à medida que Moisés percebia que a glória que estava nele ia desaparecendo, ele colocava o véu. As pessoas não podiam perceber que o brilho estava acabando. As pessoas não podiam perceber que a graça estava indo embora. As pessoas não podiam perceber que Moisés não era mais o mesmo e ele tinha que vir à presença de Deus para ver se o brilho voltava. E quantas vezes nós somos assim? Nós tentamos colocar alguma coisa para tapar o que nós estamos perdendo com o passar do tempo. Por isso Paulo dizia, nós não somos como Moisés. Porque o problema de Moisés não estava em Moisés, o problema de Moisés estava em seu tempo. Porque a glória do seu tempo era transitória, a nossa não é. Porque a glória que nós recebemos de Deus não é mais transitória, ela é permanente e tem mais. Quanto mais você tem, mais glória virá. Então Deus não quer que você viva com o véu no rosto. E a segunda coisa que tem que cair para Deus poder curar a tua vida é a tua máscara, meu filho. Aquela vontade de ser quem você não é. E o pior não é nem a tua vontade, o pior é que muitas vezes você vive como se fosse quem você não é. Já tentou tanto imitar alguém que agora parece de fato com ele. Jacó vive uma crise. Queria ser Esaú e não queria ser Jacó. E Deus não queria que ele fosse nem Esaú e nem Jacó, porque tinha para ele reservado um Israel. Talvez você está vendo isso. Usa a roupa de quem você não é, o sapato de quem você não é, o cheiro de quem você não é, só que a voz não muda. E às vezes você tenta dar uma mexida nela assim, igual eu quando estou pregando, eu dou uma incorporada assim para ver se dá uma, só que no meio da pregação eu esqueço, e aí ela afina de novo, e aí perde tudo. E a voz não muda, meu irmão. Você consegue colocar um negócio assim nas costas do pai, o Isaac passa a mão e disse, é o pé de Esaú, deixa eu dar um cheiro, e você joga um perfumezinho, um negócio assim, e o Isaac cheira e disse, é o cheiro de Esaú. E tu é Esaú mesmo, aí tu abre a boca, eu sou ele demais, a voz é de Jacó. Teu filho não precisa de um super-homem, teu filho precisa de um homem. Teu filho não precisa de uma super-mulher, precisa de uma mulher. Você é daquele tipo de pessoa que está dizendo, mas eu queria dar a melhor escola para o meu filho, nem que ninguém perceba que eu não estou acabando com a vida para pagar. Nem que as pessoas não percebam que eu não tenho isso tudo, eu queria dar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você é a melhor escola do teu filho. Não tem escola melhor do que você. E o teu filho está vendo você mentindo. Ele está vendo você dizendo para as pessoas que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Ele está vendo você dizendo para as pessoas que tem pessoas doentes dentro de casa e você não tem condição de pagar a conta, quando na verdade não tem ninguém doente, está todo mundo sadio. Ele está vendo isso. No passado tinha gente que comprava aquelas antenas parabólicas, colocava em cima da casa sem ter nem televisão. Aí você passava, porque antigamente quem tinha antena parabólica, irmão,
cara tem antena parabólica, ó, o cara tem um monte de canal. Aí o camarada passava, tinha lá a parabólica. E a mulher olhava e falava assim, mas para que essa parabólica? Se nós não tem nem televisão. E ele dizia, nós não tem televisão, mas as pessoas lá de fora não precisam saber. Você sabe o que é difícil? Difícil é você encarar a realidade que o teu tempo ainda não chegou, que você ainda está na prova, que você ainda está em um tempo de dificuldade e viver o momento. O Jó perdeu tudo que tinha, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui nesta manhã. Ele perdeu tudo, sim ou não? Hã? Não. A maior riqueza de Jó ficou, irmãos. A Bíblia mostra no livro de Jó que a riqueza dele era dividida em 3 camadas. Primeiro nível dela está no versículo 1. É um nível que só Deus faz a leitura disso. Segundo nível no segundo, porque ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o terceiro nível eram os seus servos, servas, concubinas e todo o seu patrimônio. O diabo veio e roubou a riqueza do primeiro nível e roubou a riqueza do segundo nível. Mas ele não tocou na do terceiro. Por quê? Jesus explicou isso lá na frente, em Mateus capítulo 6, quando ele diz, os tesouros celestiais, nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam, nem roubam. Satanás roubou os bens de Jó e tirou todos os filhos. Só que Satanás não conseguiu tocar em uma parte do tesouro de Jó que não era tocável, não era visível, porque essa parte do tesouro de Jó estava dentro dele. Então ele conseguiu se aproveitar de uma brecha na mulher e olhou para ela e disse, vou conseguir abrir o tesouro agora. E disse, por que tu ainda guardas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, pega tudo que está aí dentro, coloca para fora, porque acaba toda a história aqui. Ele disse, não! Tu falas como uma louca, porque não percebes que aquele que recebe o bem de Deus também pode receber do Senhor o mal. E eu gosto de Jó porque é macho, porque depois que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, ainda tinha roupa de gente rica, ele disse, nem isso eu quero. Se é para ser provado, vamos ser provados logo. Rasgou a roupa e foi para o lixo. E disse, agora vamos ficar aqui. Vamos estar em pé. E a banda... Eu tô encantado com aquele instrumento ali, que eu descobri esse negócio também essa semana. Aquele trem ali, achou. Como é que é o nome desse trem aqui? Como? Carrom. Show de bola. Um dia João olhou para a cidade santa. E ele disse, pai, mas que cidade bonita. E Deus conversou com João e disse, João, é o seguinte, essa cidade é o segredo de tudo. Você sabia que a cidade é o segredo de tudo? Diga para a pessoa que está do seu lado, aquela cidade é o segredo. Diga, ela é o segredo de Abraão ter passado a vida todinha vivendo em uma terra que não era dele, que Deus prometeu para ele e que Deus não deu para ele, mas daria para a descendência dele. E Abraão não murmurou, não questionou. Diga, por causa da cidade. Está na Bíblia, a Bíblia diz, porque esperava uma cidade cujo artífice construtor é Deus. A cidade cujo artífice construtor é o próprio Deus. É como se um dia Abraão estivesse andando na terra de Canaã e Deus olhasse e dissesse, Abraão, dá uma olhada nas estrelas do céu. E Abraão levantasse os olhos para olhar as estrelas. De repente ele via alguma coisa lá em cima. Ele disse, e aquilo lá o que é? Aí disse, não, isso aqui é uma cidade. Ele disse, que cidade é essa? É a que eu estou reservando para os santos. Abraão disse, eu quero ir para aí. E Deus olhasse e dissesse, e essa terra? Ele disse, não, essa aqui o senhor pode deixar para quem o senhor quiser, eu quero essa aí. Se você aprender a valorizar aquilo que está lá, você vai conseguir viver sem fundamentar a sua vida e a sua filosofia nas coisas daqui. Uma multidão procurou Jesus em João capítulo 6, depois de atravessar o Jordão, chegou aquele tanto de gente, era gente demais. Como diz meu pai, gente que nem presta estava lá. Viraram para Jesus e disseram, nós estávamos te procurando. E lá diz a Bíblia, eles queriam fazer de Jesus rei. Em João 6.
queria fazer de Jesus rei, sabe por quê? Porque é fácil você ter Jesus reinando sobre uma cidade, governando em Palmas, governando o estado de Tocantins, governando o Brasil. É fácil você ter Jesus como um governador, um camarada que cura o doente, que multiplica o pão, que multiplica o peixe, que faz a água transformar em vinho. É fácil. Alguém que estabelece o modelo de verdade de longe. Jesus queria ser rei, mas não nesses moldes. Ele disse: eu vou reinar, mas não começando de cima para baixo. Eu quero começar de baixo para cima. Eu quero começar reinando no interior de cada um. Porque querer Jesus como governador de Palmas é fácil. Eu quero ver querer Jesus como governador de tua casa. Então as pessoas chegaram e disseram: nós estávamos te procurando. Ele disse: vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei. Contudo eu vos digo, trabalhai. Diga para a pessoa que está do seu lado: trabalhai, não por aquilo que perece, mas por aquilo que permanece, para a vida eterna. E o bom de você trabalhar pelaquilo que é eterno é que você não precisa barganhar, não precisa negociar, não precisa contar história, não precisa mentir para ninguém, não precisa mostrar ser quem você não é, não precisa apresentar contra-cheque para ter, não precisa trazer teu talão de cheque também, nem tampouco teu cartão de crédito, não precisa chegar com um carrão para poder olhar para você e pensar que você é o bambambam e depois te aceitar. Não, no reino você não precisa mostrar nada, você só precisa ser quem você é, porque Ele te aceita como você é. E Deus está tendo dificuldade de trabalhar com você, porque você não é você. Está tendo dificuldade de mudar você, porque você acha que está tudo bem. Satanás está acabando, pisoteando, humilhando você, levando os teus filhos para tantos lugares. E Deus está dizendo: eu preciso mudar você primeiro para mudar a realidade da tua casa. Eu preciso mudar você primeiro para mudar a tua família. Abre o teu coração e deixa eu entrar. No jeito. Fecha o olho e pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: bora ser crente, irmão. Diga para ele, vamos ser crente esse ano 2016. Vamos ser crente esse ano. Diga para ele: esse ano, irmão, nós vamos ser crente. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Talvez aqui tenha pessoas igual o filho pródigo, que pega toda a fortuna do pai e vai para uma terra distante. E é bom você chegar rico numa terra distante, porque ninguém sabe a história do dinheiro. E aí olha e diz: olha, chegou um fazendeiro novo na cidade, o camarada tem dinheiro. Só que ninguém sabe que tudo aquilo era herança do pai. Todo mundo chega e abraça e beija e aquela coisa. Daqui a pouco o camarada fica pobre de novo, zerado. E agora ele vai ter que voltar para o lugar onde todo mundo conhece ele, sabe que ele não tem nada. Eu gosto do pai dele, porque o pai dele vê ele chegando, não está trazendo um camelo, não tem uma sacola nas costas. E o pai dele, em vez de olhar e falar: olá, acabou com tudo a minha herança, o pai olhou e disse: lá vem o meu tesouro.
Será que você não vai acordar? Será que Jesus tem que gritar no teu ouvido o que falou em Lucas capítulo 18? Lembrai-vos da mulher de Ló, que está saindo de Sodoma. Deus está destruindo a cidade, está levando os maiores valores da vida dela. Aqui as 2 filhas e o esposo. Ainda tem razão para olhar para trás, porque está apaixonado demais pelas coisas de Sodoma. Deus quer mudar a tua vida, mas você precisa entender e conhecer e reconhecer como está a tua vida. Aleluia. Fecha os teus olhos, por favor. Nós estamos aos teus pés nesta manhã, e eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor falou neste lugar. Gostaria de louvar o teu nome, porque eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Sei que o Senhor nos traz à tua casa para ouvir a tua voz e conhecer e reconhecer que só o Senhor é Deus. Nos perdoe por todas as oportunidades que tivemos de falar a verdade e trocamos a verdade pela mentira, pela oportunidade que tivemos de ser quem somos e fomos covardes. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós queremos caminhar pelos caminhos mais fáceis, nós queremos pegar os atalhos da vida, nós queremos evitar passar pelas encruzilhadas onde tem desafios, queremos evitar pisar os espinhos e as pedras, nós queremos, papai querido, de repente ser tratado de uma maneira agradável, ouvir coisas boas, fazer o que nos agrada, que massageia o nosso ego e nos deixa bem. E nós muitas vezes nos esquecemos, Senhor, que seguir a Jesus Cristo é passar pela via dolorosa da crucificação. Seguir a Jesus Cristo é não negar a verdade a quem aparentemente é amigo. Seguir a Jesus Cristo é saber que aquilo que nós abraçamos vai comprar a nossa morte, a nossa briga, que aquilo que nós abraçamos vai decidir o nosso final. Seguir a Jesus Cristo é saber que mesmo quando tudo estiver contrário ao que a gente quer, nós ainda estamos no lugar certo e fazendo a coisa certa, porque isto é um culto oferecido a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos covardes. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos medrosos. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos hipócritas. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de dar, Senhor, lugar ao Teu Espírito e à Tua Palavra, para dar lugar a pensamentos e filosofias medíocres e mundanizadas. Nos perdoa, Deus. Nos dá coragem para ser quem somos e nos tornar quem Tu queres que sejamos. Nos dá coragem para entender a realidade do nosso problema, para reconhecer o tamanho da nossa ferida, a dimensão da realidade, e encarar isso com verdade, com amor, com sinceridade. Senhor, eu vou te confessar uma coisa: é difícil viver olhando para Ti, Senhor, mas eu não quero que outro seja a base da minha vida. Eu quero que Tu sejas, ó Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Muda a vida deste homem, meu Deus. Muda a vida desta mulher. Muda a maneira desta pessoa, deste homem, desta mulher viver. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tem mais. Amanhã tem mais. O pastor vai continuar conosco. Querido, coloque no seu coração, não saia sem um prospecto. E amanhã abençoe o Lar Batista e a Casa de Recuperação Jovens de Valor, trazendo detergente, esponja de limpeza e água sanitária. Amém? Tenha um dia abençoado do Senhor Jesus Cristo. Vai na paz do nosso Deus. Quando tudo diz que não, creia que Deus vai fazer algo novo. O Deus do